Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, professores e estudantes da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, aqui no módulo 4, nessa aula da disciplina de Ciências, comigo, professora Carolina. Então, gente, nós vamos continuar falando ainda sobre água, né? Mas hoje a gente já vai ver uma outra parte do tratamento da água, tá certo? Que são as etapas. Mas antes disso, eu quero só dizer para vocês que eu estou aqui acompanhada de Késia, nossa intérprete de Libras, está fazendo essa acessibilidade aqui, né, para todos e todas que são surdos, tá certo? Então, vamos lá, né, Késia, passar esse conhecimento para frente, né? Vamos embora. Então, gente, vamos lá. Antes disso, lembrem-se que quem ainda não tem o aplicativo da Educa Recife pode baixar. Dene, por gentileza, Dene, bota para a gente aí na tela, para quem quiser aí apontar a câmera para o QR Code. Obrigada, Dene. Para apontar a sua câmera do celular para o QR Code e baixar esse aplicativo, tá? Quem não tiver acesso ao aplicativo também pode depois achar as aulas lá no YouTube, né? Na plataforma do Educa Recife. Vocês terão acesso a todas as disciplinas, todos os anos, né? Então, vai lá, dá uma olhada, confere as nossas aulas, tá certo? E aí, agora sim, o que foi que a gente viu na última aula? Vocês lembram? Joga aí na tela, Dene, por gentileza. Isso aí. Então, a gente viu que água doce não é água potável. Estudos ambientais e sociais são necessários para que haja um tratamento adequado da água, né? Então, tem que haver um estudo aí por trás antes de se instalar uma estação de tratamento de água. E água potável é direito de todo cidadão. Não só direito de todo cidadão, como dever, lembra? Falei na última aula. Quem não viu, assiste para ver esse iniciozinho aí falando sobre o tratamento da água, tá certo? Então, dever nosso, né, de guardar essa água, né, gente, economizar quando a gente puder, né, economizar, não desperdiçar essa água que é tão importante para a gente e que não está disponível em abundância, tá? Apesar do nosso planeta ser azul por conta da água, mas ele é azul por conta da água dos oceanos, né? E não por conta de água doce, tá? Tem muita água salgada, agora a água doce, ó, não. Então vamos lá, ó. Olha para essa foto. Tá aí mostrando uma estação de tratamento de água, uma ETA, né? Se vocês perceberem, temos vários tanques aí, tá certo? Cada tanquezinho desse, ele vai ser responsável por uma etapa diferente do tratamento da água, tá certo? Então, se liga nisso aí, porque uma estação de tratamento, ela é grande, né? Mas mesmo na estação de tratamento mais básica, existem certas etapas que são obrigatórias. E a gente vai ver aqui que etapas são essas, né? Como é que essa água chega até a estação de tratamento. E no final, depois que essa água foi tratada, o que que acontece com ela, né? Vai para onde? Para chegar nas nossas casas, passa por onde, né? Como é que é isso? Então, vamos ver isso aí. Aí, veja só. Nesse slide, a gente está vendo aí o que é uma estação de tratamento, né? São esses locais, pessoal, que são especializados em tornar a água própria para o consumo, ou seja, torná-la potável. Lembra dessa história? Quem não lembra ou quem não viu a aula passada, eu vou refrescar a memória de vocês, tá? Então, a água potável é aquela que precisa passar por determinadas etapas para que ela fique livre de sujeiras, micro-organismos, né? Então, água potável é isso. E água doce é o quê? Ah, prof, eu me lembro. Lembra sim, a água doce é aquela que está disponível no nosso planeta, né? E está lá na natureza, mas ela não tem nenhum tipo de tratamento. Então, eu até falei para vocês, né? Tomem cuidado, assim, se forem fazer um passeio, né? Tá na mata, acabou a água, não toma água lá. Se der para esperar,
não toma logo a água do rio, por mais que o rio, o riachinho, esteja bem límpido, bem transparente, com a água bonita, mas não ingere ela, gente, porque pode ter ali micro-organismos que estão disponíveis na natureza e pode fazer mal para a gente, tá certo? Então, tome esse cuidado aí. E aí, se essa estação de tratamento ela serve para tornar essa água potável para a gente consumir, existem essas etapas, como eu disse a vocês, né? Então, temos aí 6 etapas essenciais numa estação de tratamento. A captação e o bombeamento, que acontece antes de chegar na estação, floculação, decantação, filtração, cloração e o reservatório, que é a última parte, quando a água já está tratada, tá certo? Então, vocês estão vendo aí, gente, que temos na primeira, né, etapa a captação e o bombeamento, que é o que acontece antes. Já pode jogar para mim aqui, Dani, por gentileza. Então, lembra que eu falei na aula passada que a gente precisa fazer aquele estudo ambiental, saber em que manancial que a gente vai retirar essa água para que ela seja tratada. Lembra disso? A gente tem que ver qual será o município que vai receber a água, como é que é o crescimento populacional desse município. É um município que está em crescimento muito rápido, ou é um município que tem muitos idosos, né? Já moram pessoas que não estão tendo filhos e tudo mais, os filhos já saíram da cidade para morar em outros lugares. Como é que é isso? Para saber de onde é que a gente vai tirar essa água para ela chegar na cidade e abastecer os domicílios de todos, tá certo? Então, a captação e o bombeamento é muito importante a gente saber de onde vai tirar essa água. Fazer um estudo ali nas bacias próximas, né? As bacias hídricas que tem naquela região, se aquela bacia ela vai ter a quantidade de água que vai dar para abastecer aquela população, a vazão de água que sai daquele manancial também, tá certo? Então, a captação é o processo essencial. Sem essa parte de captação e também do bombeamento, né, que é para levar essa água desse manancial até a estação de tratamento, sem isso, a gente não consegue fazer com que a estação funcione, né? Até porque o produto que vem do manancial, o produto mais importante ali é a água, né? Se tem alguma contaminação naquele manancial, também é necessário fazer uma análise daquela água, por quê? Senão aquela estação de tratamento, ela vai ter que ter um mecanismo a mais, né? Às vezes precisa tratar de outra forma, tá certo? Com luz ultravioleta, tem um monte de tecnologia já para as estações de tratamento. Então, é importante que se saiba o que está ocorrendo naquele manancial, para que a estação consiga dar conta de trazer água potável para as nossas casas, tá bom? Então, depois dessa captação e bombeamento, para onde é que a gente vai, prof? A gente vai para a parte de floculação. Então, na floculação, gente, é muito fácil, né? Esse nome, ó, floco, lembra floco, não lembra? Pois é, porque é justamente isso que acontece. A maioria das estações colocam essa substância aí, nesse sulfato de alumínio que vocês estão vendo na telinha. Joga o sulfato de alumínio e esse sulfato, quando ele entra em contato com a água, ele começa a juntar todas as impurezas, né? Formando flocos de impurezas, tá certo? Por isso que essa parte é chamada de floculação, porque forma esses flocos de impurezas, tá certo? E aí, essas impurezas, depois da floculação, elas são mais pesadas, né? Elas ficam pesadinhas, mais pesadinhas do que a água. A densidade delas é maior, mais pesadinha. Então, ela começa a descer para o fundo daquele tanque, tá? E aí é a parte da decantação. A decantação é isso, né? É deixar a aguinha lá quietinha para que essas sujeiras vão lá para baixo no fundo do tanque, para separar a sujeira dessa água, tá certo? Então, na decantação, esses floquinhos descem
E aí, a água que está em cima, ó, aqui nessa figura, estão vendo? A sujeirinha está embaixo, mas a água está em cima. Então, essa água mais límpida, que já foi retirada essa sujeirinha, né, que desceu, ó, passa para o próximo tanque. E aí, no próximo tanque, a gente vai ter a parte de filtração. Tá ligado quando a gente vai fazer um cafezinho? A gente não pega, a gente às vezes pega um filtro de pano, né? Que é reutilizável, é até melhor, né? Ou também tem o filtro de papel, que forma aquela barreira para quando a gente joga a água, aquele pó não ir junto com a água, não é isso? E o pozinho fica preso lá. Pois é, então essa parte da filtração, numa estação de tratamento, ela age da mesma forma. Ela vai separar o que não ficou lá na floculação para poder ficar ali retido nesse filtro, que é um filtro grande, né? E ele tem vários materiais nesse filtro. Joga para eles aí, Nene, por gentileza, para eles verem de pertinho esse filtro, né? A gente tem uma representaçãozinha aí do filtro, ó. Temos camadas de areia, a água tá por cima ali, vocês estão vendo. Temos camadas de areia, de pedra, de carvão. Então, essa água vai passar por esse grande filtro, né? E aí, a areia, ela é mais fina, né? Ela agrega mais, então consegue reter impurezas menores, né? As pedras vão segurar as impurezas que são maiores, tá certo? Então, gente, cada parte desse filtro é responsável por reter ali algumas impurezas que podem ser maiores ou menores, né? Então, qualquer impureza a gente tenta barrar nessa parte do filtro, tá? Bem legal isso, né? Então, é o mesmo princípio, lembra disso? É o mesmo princípio lá do filtro do café. É só a gente lembrar desse filtro que a gente vai se ligar, né? O filtro também que tem na nossa casa, né? Que retém algumas impurezas, alguns deles são assim, né? Beleza? Depois dessa filtração, prof, o que é que acontece? Ah, essa parte é muito importante também. Então, a gente sai desse tanque aqui, ó, de filtração. Essa água, depois que passou, ela vem para onde, prof? Ela vai para o tanque de cloração. O tanque de cloração não vai agir nessa questão das impurezas, né? Ela vai agir aonde? Na questão dos micro-organismos. Então, coloca-se cloro naquela água para matar micro-organismos, tá certo? Muitas vezes também coloca-se flúor nesse tanque, que é para a água chegar com flúor para a população, tá certo? Então, aí, ó, redução da incidência de cáries na população por conta do filtro, né? Se a pessoa for ingerir aquela água, é importante, né, que tenha esse flúor, já que o flúor não é tão disponível assim, a não ser nas pastas de dente e tudo mais. Mas, enfim, se liga nisso aí, que é muito importante essa parte. Às vezes, em algumas estações, quando a água chega, ela também tem uma fase lá de pré-cloração, antes de acontecer a floculação, inclusive. Então, já bota um pouquinho de cloro ali, antes de começar toda a etapa, e no final, de novo, mais cloro, tá certo? Então, vai depender, né, de como é que essa água chega do manancial, né? Se tem alguma coisa especial, tá certo? Vai depender disso para a estação de tratamento, né, entrar de acordo com aquela água que chegou lá, tá certo? Então, é isso, né? Quando essa água passa pela cloração, que a gente mata lá os micro-organismos, ela vai para os reservatórios. Vocês já devem ter visto em alguns locais aqui da nossa cidade mesmo. A gente vê uns reservatórios, né, elevados. É uma estrutura de concreto bem alta. Muita gente já deve ter visto, né? E lá nas estações também. Então, assim, essa água é guardada ali, né? Para quê? Para que dali ela passe pelos canos que estão, né, pela cidade inteira, para poder chegar através desses canos nas nossas casas, nas indústrias, nos comércios, tá certo? Então, através desses encanamentos aqui pela cidade é que essas águas chegam. E lembre-se sempre que quando essa água chega na nossa casa, nem sempre ela vai estar tão limpinha assim. Porque se tiver algum vazamento, lembra que eu falei para vocês já disso? Se tiver vazamento nesses canos no meio do caminho, ela pode ser contaminada. Então, nunca tome a água assim direto da torneira, tá certo, gente? Sempre
que puder, se for tomar a água da torneira, você vai lá, dá uma fervidinha naquela água, tá certo? Para matar os micro-organismos, tá bom? Então, é isso, gente. Que legal, né? Muito bacana. Olha só, o que que a gente aprendeu hoje? Gente, cada etapa realiza a separação de partículas ou eliminação de micro-organismos. Muito importante essas duas partes, né? E a distribuição deve garantir água potável sem contaminações. Mas apesar disso, a gente tem que ficar ligado. Se for tomar essa água, ferve ela, tá certo, gente? Pois é, então tire suas dúvidas com seus professores da sua escola de origem e qualquer coisa estamos aqui também para ajudar vocês. Um beijo, até a próxima aula.